Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Com este tema desse mês de dezembro, põe a tua casa em ordem. E nós estamos falando agora de colocar a nossa casa interior em ordem, né? Nossa alma, aquelas coisas que têm obstruído a saúde da nossa alma. E nós estivemos falando sobre a engrenagem da procrastinação, que é algo muito sério em nossas vidas. E hoje eu quero falar de um outro tipo de engrenagem que pode enfermar a nossa alma, que é a engrenagem do descontentamento ou da insatisfação. Provérbios 15:17 nos diz assim: melhor é a comida de hortaliça, aonde há amor, do que um boi gordo e com ele o ódio. Já Provérbios 16:8 diz assim: melhor o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E Provérbios 17:1 que diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que uma casa cheia de vítimas com contenda e insatisfação. Qual é o segredo para deixarmos de ser insatisfeitos e descontentes? Porque a insatisfação e o descontentamento têm uma raiz na ingratidão. E isso é uma quebra de um princípio espiritual. Então, a ingratidão vai enfermar a nossa alma com a insatisfação e com o descontentamento. Como nós podemos vencer isso? Só existe uma forma de nós vencermos isto, é encontrarmos as coisas boas, mesmo em coisas ruins, em coisas difíceis. Nós podemos encontrar as coisas boas. Muitas pessoas, elas sofrem então dessa contagiosa doença, que nós chamamos da síndrome de se pelo menos, né? Porque o descontentamento, a insatisfação é alguém que está vivendo hoje, mas pensando que, se fosse assim, se pelo menos. Então, esse germe do descontentamento, ele vai contaminando, infectando uma pessoa, e essa pessoa acaba contaminando uma família inteira. E uma família inteira de pessoas insatisfeitas e descontentes por causa do pecado da ingratidão pode contaminar uma sociedade inteira, pode dominar uma comunidade. Então, nós precisamos entender que essa é uma doença que afeta tanto a nossa vida espiritual, emocional e até mesmo física. Então, nós temos algumas declarações dessa síndrome, deste vírus chamado se pelo menos. Então, vamos ver se algum de nós já foi picado ou está contaminado com este vírus do descontentamento e da insatisfação. Então, vamos lá. Quantas vezes você pensa e fala assim: se pelo menos eu tivesse mais dinheiro, se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas, se pelo menos a gente vivesse numa casa melhor, se pelo menos não tivéssemos feito aquele mau investimento, se pelo menos eu não tivesse tido uma educação tão ruim, estudado nessas escolas, se pelo menos eu tivesse continuado casada ou casado, se pelo menos o nosso pastor fosse um pregador mais forte, a sua palavra, fosse um pouco melhor, se pelo menos meus filhos conseguissem andar sozinhos, se pelo menos pudéssemos ter tido filhos,
Se pelo menos aquele negócio que a gente começou tivesse dado certo. Ah, se pelo menos meu marido não tivesse morrido tão jovem. Pelo menos eu já tivesse abandonado as drogas, o fumo, a bebida. Ah, se pelo menos eu não tivesse sofrido aquele acidente. Ah, se pelo menos eu conseguisse me recuperar financeiramente, olha, se pelo menos ele tivesse me convidado para sair, se eu tivesse sido convidado, se pelo menos as pessoas olhassem para mim, me aceitassem como eu sou, se pelo menos os meus pais não tivessem se divorciado, se pelo menos eu tivesse mais amigos. Esta lista com certeza poderia ser muito maior, mas o que nós precisamos entender que quando nós ficamos presos nessa trama, nesse tecido de queixas melancólicas, de suspiros longos enraizados nessa engrenagem do descontentamento, com certeza nós poderemos viver uma vida de contentamento, satisfação e ações de graça. Poderíamos responder, então, à oração de Paulo: sede agradecidos, agradecei por todas as coisas. Então, o que nós precisamos fazer é eliminar esta lista de se pelo menos. E nós precisamos entender que esse pelo menos, ele também nos leva à autopiedade, à autocomiseração, que isso também é tão desagradável quando nós encontramos pessoas que ficam com essas atitudes de autopiedade, de autocomiseração, de vitimismo. E são pessoas que nós não conseguimos ajudar. Porque as pessoas que se colocam como vítimas do seu passado, do seu presente e daquilo que ainda nem aconteceu, muitas vezes nós não podemos ajudá-las. Uma coisa muito importante para nós, os filhos de Deus: Deus não tem filhos vítimas. Os filhos de Deus se tornaram mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que o descontentamento é uma dessas engrenagens diárias que muitas vezes é alimentado pelos lamentos, suspiros e resmungos diários. E não por muito tempo essas coisas podem, então, enfermar as nossas almas. E o pior de tudo, essas almas descontentes, vivendo pelo vitimismo e autopiedade, autocomiseração, descontentamento e insatisfação gerado pelo pecado da ingratidão, podem se tornar almas solitárias, isoladas. Como se disse uma vez um certo sábio, normalmente você encontra o que está procurando, porque é muito difícil e complicado você ficar ouvindo o dia inteiro pessoas insatisfeitas, as lamúrias, os lamentos de pessoas que não querem sair desta posição. Assim, a pergunta que eu faço hoje: o que você está procurando? Como posso me livrar, então, desse sentimento de descontentamento e insatisfação? Aqui vai o segredo. Primeira delas: encontre diariamente razões para celebrar a bondade de Deus. Procure no seu dia, se você já foi picado, se você já foi contaminado pelo vírus do descontentamento, da insatisfação, do vitimismo,
da autopiedade, da autocomiseração. Sabe como você pode se livrar? Todos os dias, procure razões para celebrar a bondade de Deus. Se você não fizer isso, você vai ter razões para lamentar e viver o seu dia sempre pensando: ai de mim, coitadinho de mim, ah, se ao menos eu. Você pode ter certeza, não precisa se esforçar muito para encontrar algo errado em todas as coisas, porque nada é perfeito, a não ser o nosso Pai. E Ele nos faz um chamado: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E isso é mudando de mente e mudando também as engrenagens que contaminam o nosso coração. Então, procure coisas retas, coisas boas. Procure celebrar a bondade de Deus em sua vida. Procure sempre fazer o bem. Encontre a resposta para todos os dilemas e descontentamentos, porque a palavra de Deus, ela é a resposta para tudo aquilo que nós enfrentamos diariamente. Então mude o se pelo menos por um texto da palavra de Deus, por uma promessa da palavra de Deus. Então, queridos, a sugestão para você se livrar hoje, ser vacinado contra esse vírus é: encontre hoje mesmo, encontre no seu dia razões para celebrar a bondade de Deus. Ou senão, pelo menos, e os seus ais podem piorar. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos dar continuidade a como nós podemos nos livrar desse vírus do descontentamento. Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.